Oi, vamos falar hoje sobre uma força da natureza que tá em toda parte, mas que muitas vezes a gente nem para pensar. A água. E a ciência que nos ajuda a entender essa força toda é a hidrologia. Vamos descobrir juntos como ela molda o nosso mundo, o nosso dia a dia. Para a gente começar, que tal uma pergunta que parece simples, mas que é super profunda? Qual é a história, a jornada de uma única gota d'água? Pode ser uma viagem que começa numa nuvem lá no alto, desce para um rio que serpenteia por aí. Ou quem sabe uma jornada subterrânea que dura milênios. É essa aventura que a hidrologia nos ajuda a desvendar. Então, afinal, o que é exatamente a hidrologia? Bom, é bem mais do que só o estudo da água. É a ciência que, na verdade, decodifica os movimentos da água, como ela se distribui e qual o papel vital que ela tem no nosso meio ambiente. Resumindo, a hidrologia estuda a água em todas as suas formas e em todos os lugares. Sabe, desde a chuva que cai, passando pela água que corre nos rios, até aquela que se infiltra no solo e vai formar os aquíferos. É uma ciência que meio que conecta tudo: geologia, meteorologia, engenharia, tudo isso para a gente poder entender o recurso mais precioso do nosso planeta. E bem no coração da hidrologia, está um processo que todo mundo aprendeu na escola, mas cuja complexidade é sinceramente incrível: o ciclo da água. Dá para pensar nele como se fosse o sistema circulatório do planeta, sabe? Ele está o tempo todo renovando e distribuindo vida por aí. Olha só as etapas em ação. Primeiro, o Sol aquece a água dos oceanos, dos rios, e ela evapora, subindo para a atmosfera. Lá em cima, esse vapor esfria e se condensa, formando as nuvens que a gente vê. E quando as nuvens ficam bem carregadas, a água volta para a Terra como precipitação, a chuva, né? E aí, já na superfície, ela pode se infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos, ou pode escoar direto para os rios, completando o ciclo todo de novo. E agora se liga nesse fato que é bem surpreendente. O ciclo da água tem, digamos, duas velocidades. Tem o ciclo rápido, que é o da chuva que vai para o rio e que se renova em questão de dias. Mas o ciclo lento? Essa é uma história completamente diferente. A água que se infiltra lá nos aquíferos profundos pode ficar presa ali por milênios. Isso mostra pra gente que a água subterrânea não é um recurso que se renova assim tão fácil. A gestão dela é super crucial. Tá, mas por que tudo isso importa, afinal? Porque a hidrologia não é só uma ciência que fica em laboratório, não. Ela tem um impacto direto e bem profundo nas nossas vidas e no jeito que a gente organiza a nossa sociedade. Pensa só, é a hidrologia que nos ajuda a prever enchentes e secas, o que salva muitas vidas. É ela que garante que a gente tenha água potável chegando nas nossas casas. E sem ela, não teríamos energia hidrelétrica, nem agricultura irrigada, nem a capacidade de proteger nossos rios e ecossistemas. Uma barragem como essa é um exemplo perfeito. Grandes obras de infraestrutura são projetadas com base em décadas e décadas de estudos hidrológicos. Os engenheiros precisam calcular a vazão dos rios, os padrões de chuva, todos os riscos, tudo isso para garantir que a gente tenha energia e, claro, segurança. E no campo, na agricultura, a hidrologia é a chave para a nossa segurança alimentar. Saber quando e onde a água vai estar disponível permite uma irrigação muito mais eficiente. E num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, gerenciar bem a água é sinônimo de comida na mesa de milhões e milhões de pessoas. Mas esse sistema todo, tão vital e que sustenta a nossa civilização, está em perigo. O ciclo da água, que por tanto tempo a gente considerou estável, hoje está sob uma pressão que nunca se viu antes. E o motivo? As mudanças climáticas. Essa frase é forte, né? E ela resume bem a crise atual. A gente não sente o aquecimento global só no termômetro. A gente sente nas secas devastadoras, nas chuvas torrenciais e nos rios que começam a se comportar de um jeito totalmente imprevisível. E aqui está o ponto de virada. A hidrologia sempre se baseou numa ideia chamada estacionariedade. O que é isso? Basicamente, a gente acreditava que os padrões do passado eram um guia confiável para o futuro. Pois é, essa premissa ruiu. O clima está mudando tão rápido que os dados históricos já não são mais suficientes para prever o que vem por aí. E essa é a nossa nova realidade. De um lado, a gente vê enchentes catastróficas como as que devastaram o Rio Grande do Sul. Do outro, secas históricas que ameaçam ecossistemas inteiros, como a Amazônia e o Pantanal. Esses extremos são sintoma claro de um ciclo hidrológico que está doente, desregulado. Mas no meio desse desafio todo, a hidrologia também está evoluindo. O foco agora é construir resiliência, é encontrar novas maneiras de garantir a segurança hídrica para as próximas gerações. E o objetivo final é alcançar a tal da segurança hídrica. E isso, veja bem, não é só ter água na torneira. É garantir água de qualidade para todo mundo, para beber,
para produzir alimentos para a indústria e, ao mesmo tempo, nos proteger de desastres e ainda preservar a natureza. É um pacote completo. A boa notícia é que a ciência está do nosso lado. Hoje, os hidrólogos usam ferramentas que são simplesmente incríveis. Modelos de computador que simulam cenários futuros, dados de satélites que monitoram nossos rios em tempo real, análise de Big Data para encontrar novos padrões. Essas tecnologias nos dão a chance de nos adaptar a um futuro que a gente sabe vai ser mais incerto. E a gente termina com essa reflexão. A jornada daquela gota d'água que a gente falou lá no começo está se tornando mais extrema, mais imprevisível. Entender essa jornada através da hidrologia não é mais só um exercício científico. Virou uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para usar todo esse conhecimento para proteger nosso recurso mais precioso? Obrigado por acompanhar esta análise.